Hoje eu vou trazer um cara, esse cara aposentou os pais aos 17 anos de idade. É brabo, hein? É um cara mega inteligente, um cara que provoca muita gente na internet também. Quem diria? E aí, Kaique? Como está? Me fala uma coisa, o que você mais gosta de fazer? Cara, eu diria que hoje em dia eu gosto de criar inovação. É meio anormal. Os meus hobbies, eu gosto muito de estudar coisas inovadoras e, sei lá, eu diria que 80% do meu tempo, quando eu estou acordado, é pensando em novidade, inovação, pesquisando. Eu diria que, agora saindo um pouco desse quesito, acho que eu gosto bastante de treinar boxe, academia e viajar. Essa é a minha vida. Alguma vezinha ali que você estava treinando boxe, você mentalizou lutar boxe, lutar pelo menos uma lutinha assim de boa com o Pablo Marçal? Já pensou alguma vez? Eu já convidei umas 2 vezes e ele sabe. Não, Mas falo da luta. Do treino nós vamos fazer. Você Não. me convidou, eu vou fazer. Cara, nunca pensei, não. Nunca pensou? Nunca pensei. Pode acontecer essa luta. Tudo pode acontecer. Bom, pode ser. Eu tô gostando de ver lá o jeito que você tá se movimentando, você tá mais forte. Ó. Batendo o boneco lá, né? Me fala uma coisa, como é que você começou esse negócio da internet? Cara, com 15 anos estourou a pandemia. Eu venho de uma família muito humilde, então meu pai ele era operador de máquinas, minha mãe era empregada doméstica e no ápice da pandemia estava todo mundo meio que tipo quebrando assim, sem dinheiro. Eu via os meus pais preocupados dentro de casa. Eu estudava numa boa escola, no colégio adventista de Tatuí, só que eu era bolsista por conta da renda dos meus pais ser baixa. Então eles davam bolsa. E eu sempre vi os pais dos meus amigos que eram empresários tendo uma vida tranquila mesmo com a pandemia. Eu falei, cara, eu pensava assim, tentava entender por que lá em casa é um desespero e aqui nesse ambiente onde só tem filho de empresário, está todo mundo calmo, como se as coisas estivessem boas, né? E eu não consegui me conformar com aquela situação. Eu falei, cara, peraí, será que é o caminho que eu quero para mim aqui? Porque eu pelo menos não me imagino terminando a escola e seguindo uma carreira tradicional de faculdade e etc. Para daqui, tipo, 10 anos eu conseguir ajudar os meus pais. Né? Que infelizmente seria o caminho. Eu não poderia, no meio da escola, chegar para o diretor e falar, viu, me adianta os 3 últimos anos do ensino médio e já me adianta 6 anos de uma faculdade de Direito, por exemplo, em 1 ano, em 2 anos eu posso ajudar os meus pais sendo advogado. Não funciona assim. Então pensei, cara, como que eu posso ajudar os meus pais rápido? E aí eu digitei na internet, como ganhar dinheiro online, uma vez, não dei muita bola porque eu vi, no outro dia começou a aparecer, o Pixel pegou em mim e começou a aparecer anúncio da galera. Eu cliquei no anúncio de uma pessoa falando sobre, ganhe dinheiro pela internet, crie um negócio online, etc e tal, eu me interessei demais, e foi aí que tudo começou, foi no dia 3 de março de 2020, foi meu primeiro dia no marketing digital. Dia 3 de março de 2020. Isso. E desse dia 3 de março, até o dia que você falou assim, cara, fiz milhões, demorou quanto tempo? Eu diria que o meu primeiro R$ 1 milhão no mercado de infoproduto demorou 12 meses, e depois eu realmente entendi como criar uma estrutura baseada em criar produto, gerar tráfego e estruturar tudo isso mais ou menos em 2 anos. Em 2 anos a gente vendia milhares de reais por dia e depois eu entendi que tinha muita demanda de pessoas querendo saber o que eu fazia e eu acabei ganhando audiência por conta de podcasts que eu fiz e daí eu comecei a vender cursos. E ensinando pessoas foi que eu vi o grande potencial de escala que a internet traz. Então, diria que eu tive uma trajetória de 3 anos e meio ali até os dias de hoje. O que foi? Você é um jovem, né? Com 19 anos de idade, o que é o maior fracasso que você já teve? Cara, eu diria que o meu maior fracasso foi ter desgastado muito minha relação com meu pai. Quando eu comecei a trabalhar com internet, o meu pai, ele foi muito contra. Eu diria que eu tomei decisões muito absurdas também para uma pessoa que nem sabe o que é internet direito. Até os dias de hoje ele ainda não consegue entender. Porque meu pai vem de outra época. Então, eu nos primeiros R$ 1.000 que eu vi entrando ali na plataforma, eu quis abandonar a escola. Eu já falei para ele que eu não ia fazer faculdade e que o rapaz da internet estava certo. Então e que você não terminou a vida. escola? Você não chegou a terminar? Eu tenho só até o 2º ano de ensino médio. Eu repeti o 2º ano de ensino médio porque eu estava trabalhando com marketing. E, bom, né? Que exemplo que você está dando para essa geração. Cuidado, não, já repito aqui, devido ao alcance, não tomem como exemplo, foi o que eu fiz e isso me trouxe consequências absurdas.
Por exemplo, como eu disse, eu desgastei muita relação com meu pai, porque o sonho do meu pai era que eu finalizasse o ensino médio numa escola particular, que eu era bolsista, conseguisse passar no vestibular e entrasse numa boa faculdade. Esse foi o sonho do meu pai. O curso ele não sonhava não, só queria ser na faculdade. Era isso que ele dizia. Você tem que entrar na boa faculdade. Ele queria que eu fosse médico, queria que eu fosse juiz, etc e tal. Mas eu não me interessava. Entre médico, juiz, advogado e engenheiro. Se não tivesse entrado no marketing digital, você ia mexer com o quê? Cara, eu acho que direito ali. Eu acho que eu iria para o direito. Então você é da minha turma. Eu presumo. Porque hoje eu gosto de ler contratos, eu gosto de entender lei, né? A parte de contratos dos meus negócios sempre fui eu que toquei. Então eu gosto. Então eu acho que eu iria para essa área. Mas o meu pai, ele tentava me convencer do contrário. E eu ficava tentando mostrar na tela do celular que fulano de tal, lá dos quintos, estava ganhando dinheiro. E não entrava na cabeça dele. Parecia para ele que eu estava jogando fora todo o esforço que ele fez por mim, para me educar e me colocar na boa escola. Hoje ele aceita? Demais. Depois que eu mostrei para ele fisicamente, falei, olha pai, eu lembro que com 17 anos eu cheguei para ele e falei que ele não precisava mais trabalhar. Isso para mim, cara, foi tipo assim, a maior conquista da minha vida. Quando as pessoas perguntam os meus troféus, eu diria que foi aposentar os meus pais. Porque eu sempre vi, a minha mãe ela tem um problema de visão muito sério. Minha mãe ela tem tipo 2% de visão em um olho e 1% no outro. Ela tem retinose pigmentar. É seríssimo. Não tem cura, tem estudos com células-tronco, mas tem nada confirmado. Então, imagina para uma mulher dessa trabalhar de empregada doméstica. Como que não era para mim? Aí eu chegar para ela e falar que eu não preciso mais trabalhar, sabe?